Então, vamos então elevando os nossos pensamentos até Jesus, nosso mestre, nos ligando à equipe do Chico Xavier, a equipe de André Luiz, que cuida desse trabalho já há tantos anos. Todos nós, Senhor, possamos ser inspirados, entendendo um pouquinho mais da vida no plano espiritual. Mestre Jesus, supre as nossas deficiências, ampara-nos nas nossas limitações, para que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir tudo aquilo que André Luiz vem dividir conosco. Graças a Deus. Bom, pessoal, vocês devem ter notado como eu deixei curtinho, né? Normalmente, quando a gente está estudando os livros de André Luiz, a gente faz o capítulo inteiro. Mas porque eu achei que tinha muito conteúdo nesse comecinho, eu preferi fazer de pouquinho em pouquinho, sabe? E à medida que a gente vai indo, a gente vai acelerando um pouquinho mais o conteúdo do capítulo. O primeiro, né? Deixa eu botar todo mundo aqui para enxergar todo mundo. Qual a reação de vocês lendo esse capítulo? Deixa eu ver as caretas. Como é que foi? Faz careta. Meio uau, né? Assim, E foi interessante, eu não sei o que vocês sentiram, mas quando eu estava lendo o livro, né? A última vez que eu li esse livro faz muitos anos. Então, reli esse livro esse ano, porque eu ia dar aula, e estava tão difícil de ler esse começo, eu não sei se para vocês sentiram a mesma coisa. Mas não ia. Aí no final, como eu estava lendo e não estava entendendo o que estava escrito. Então é interessante porque no final eu resolvi, falei assim, quer saber, eu vou ler o livro inteiro numa tacada só e depois eu volto. Porque eu estava tendo que ler e reler e reler. Então isso é uma das razões que a gente não pegou o Libertação no comecinho. Porque é um livro muito pesado, com muitas informações, faz a gente pensar em vários aspectos, né? Porque ele está falando aí dessas colônias purgatoriais, mas vocês já pensaram que essas colônias purgatoriais estão misturadas com a gente? Vocês chegaram a pensar nisso? Que esses espíritos que estão lá dirigindo essas colônias são extremamente organizados. Existe um espírito de liderança, né? Eu diria até que o questionamento aí do Gregório, que a gente vai estar vendo mais para frente, né? Esse espírito que ele vai ser resgatado dessa zona infernal, isso não é nem muito mais onde eles estão indo, é mais a zona infernal mesmo, né? Onde estão aqueles espíritos cruéis, maus, interessados no sofrimento dos outros, não são aqueles espíritos que erram simplesmente. São os que fazem o mal conscientemente, premeditadamente, né? E esses espíritos estão no meio da gente, porque a gente sabe que essas colônias espirituais, elas não têm um lugar geográfico. Se vocês me perguntarem onde ela está, a gente tem que lembrar que essa divisão é uma divisão de espaço relativa, né? É por vibração. Por exemplo, onde é que está, para alguns de vocês, aqui em Portland, muita gente, o Seattle, trabalha na área de tecnologia. Na minha casa tem 3 redes de Wi-Fi. Se vocês me perguntarem por quê, eu não sei, mas meu marido criou 3. Agora, se você me perguntar onde é que está a rede de Wi-Fi 1, e a 2, e a 3, está tudo aqui. E a mesma coisa com o pensamento que está acontecendo. A gente sabe que esses espíritos, eles estão mais apegados à crosta. Quando a gente vê naqueles filmes ou nos falando de inferno, daquela parte meio dark mesmo, né? É porque eles estão nessa zona muito
primitiva, que o pensamento é tão pesado que acaba escurecendo, não tem nem luz do sol. Planta não nasce, né? O cheiro cheira a podridão. O que os espíritos falam é que eles estão perto da crosta da Terra, eles estão mais ligados aqui, ao centro da Terra. Mas a gente não tem um lugar geográfico, porque o espaço aí é um espaço vibratório. Então, à medida, por exemplo, quando eu tenho um ataque de loucura dentro da minha casa, brigando com meu marido, com os meus filhos, batendo porta, jogando copo, matando alguém, qual é a minha ligação com essas entidades? Quem são as minhas testemunhas? Quem está do meu lado? São eles. Porque nesse instante, então, eu estou ligada nessa mesma rede de Wi-Fi desses espíritos. Esses espíritos somos nós. Nós já passamos por essas zonas horrorosas. E se Deus quiser, a gente não vai voltar mais lá. Mas isso tudo depende do nosso comportamento hoje. De como a gente está aproveitando o tempo hoje. Porque a gente sabe que André Luiz já falou várias vezes, 1 minuto, 1 segundo mal usado pode corresponder a séculos de resgate. Porque se num ataque de loucura eu resolvo matar o meu marido que me ama, imagina o endividamento que eu vou ter com isso. Mas então, da mesma forma que a gente vê indivíduos aqui encarnados, extremamente inteligentes, a gente está vivendo isso num momento de transição planetária. Para quem não leu o último livro do Divaldo, leia. Tem Kindle, baratinho, e tem em papel. A gente está vendo que eles estão abrindo a porta dessas zonas infernais. Quando a gente vê o Divaldo falando isso, Divaldo não, né? O Manuel Emílio de Miranda, a gente fica assustado. Mas se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai ver que tem muitos espíritos extremamente capazes, intelectualmente fantásticos, mas que moralmente estão muito atrasados, que eles não estão pensando no bem do outro. São espíritos que ainda olham pensando no seu próprio bem, tão egoisticamente, né? Esses lugares existem, que eu também acho que mexeu comigo bastante, a pensar, né? Essa pergunta que passou pela cabeça das pessoas que estavam assistindo a palestra do ministro Flacos, né? Mas como é que Deus deixa isso acontecer? E aí a pergunta do André Luiz, a resposta do instrutor Gubbio, mas não é a mesma coisa de que falar como é que Deus teve paciência com a gente até hoje? Porque todos nós temos o nosso lado sombra. A Joana de Ângeles, para quem já leu alguma da coleção pedagógica dela, ela fala bastante dessa diferença entre self e ego. Então, o que significa isso? O ego sou eu, a Ana, nessa vida, no agora. O ego sou eu no hoje e no agora. O self, não. O self sou eu como espírito eterno. Eu, como espírito eterno, nessa vida eu nasci como mulher branca que nasceu em São Paulo e que hoje mora em Portland. Mas na vida passada eu posso ter nascido no meio da África, eu posso ter nascido na China como homem, enfim, eu não sei por onde eu passei. Eu não sei de onde eu vim, né? E aí o que ela explica é que nós, como ego, a gente tem que conhecer a nossa sombra. E a gente já comentou isso.
né, do exercício aí que a Daisy fez com o Perija, com o curso do Perija. Dessa autoanálise de como é que eu ando, como é que eu penso, como é que eu ajo. O autoconhecimento hoje está tão na moda, né? Eu acho que se existe aí um ensinamento grande que está vindo para todos nós com o Covid, é essa oportunidade de autoconhecimento, de autoanálise. Porque está todo mundo passando por um espremedor emocional. A gente sabe que hoje que, pela primeira vez, a gente está tendo conversas sobre saúde mental como nunca se teve. Está se falando de depressão, de suicídio, de ansiedade, como nunca se falou. Antes se escondia embaixo do tapete. Hoje a gente está sabendo que as dores estão tão grandes que a gente está tendo que procurar ajuda. Então, por que eu estou falando isso? Porque existe uma sinergia muito grande entre o que está lá e o que está aqui. Os nossos lares, quando a gente fala de evangelho no lar, a proteção da gente no lar, é isso que a gente está falando. É a forma da gente criar aquele anteparo invisível, vibratório, que vai impedir esses espíritos que têm a intenção de ferir, de entrar na nossa casa. Eles vão entrar, se eu deixar. Se o meu comportamento for conivente com o comportamento deles, eu vou deixar eles entrar. É que nem eu conseguir sintonizar com a rede de Wi-Fi do meu vizinho. Eu consigo fazer isso. Eles estão lá, nessas zonas purgatoriais, porque André Luiz falou uma coisa muito importante para a gente, que o mal vai ter que se curar com o mal. Aquele que é o egoísta, que é o prepotente, que é aquela pessoa que não perdoa, ele vai ter que experimentar as mesmas coisas para sentir o quanto dói. Agora, ao mesmo tempo que Deus usa esses laboratórios infernais como movimento de despertamento consciencial, a gente vê a misericórdia divina enviando missionários para ir lá e resgatar aqueles que já estão despertando. Não é do tipo, você despertou e continua lá sofrendo para o resto da vida. Não. Eu acho que isso também dá um alívio para a gente, saber que essas pessoas que são más, que fazem o mal hoje, elas não vão fazer o mal para sempre. Mesmo a gente, se a gente, no passado, eu, há 30 anos atrás, quando eu não tinha o conhecimento da doutrina, eu fiz um aborto, eu abandonei os meus pais, eu fiz muitas barbaridades com o meu corpo em termos de droga. E eu não tenho que carregar essa culpa para sempre. À medida que eu me despertei, eu mudei de andar. E eu posso fazer alguma coisa boa para curar isso, para curar essa sombra. Eu tenho que reconhecer, Ana, você fez um aborto há 30 anos atrás. O que significa isso? Significa que hoje você vai ter que trabalhar para ajudar outras mães a não cometerem o mesmo erro que você cometeu. Aquele momento de desespero, de insegurança, de medo, de imaturidade. O conhecimento traz o despertamento consciencial. Mas muitas vezes esse despertamento vai ter que vir com a dor, para esses espíritos endurecidos. Então, é o que ele fala, né? Então, é a ponta de diamante só vai ser lapidada com outra ponta de diamante, muitas vezes. Não dá para colocar um anjo para doutrinar esses espíritos. Esse despertamento consciencial acontece pela dor e depois, pelo amor, eles são resgatados. Esses espíritos que a gente vai estar estudando nesse livro, diferente de outros livros de André Luiz que a gente viu, eles estão arraigados no mal.
por escolha própria. Então, não é aquele que está errando. Tem que a gente pensar no caso do entre a terra e o céu, né? Que existe um livre-arbítrio, né? A intenção de fazer o mal. Mas nesse caso, essa intenção é uma intenção muito pior, mais premeditada, uma intenção organizada, como se fosse uma organização criminal que a gente vê aqui na Terra. Isso não deve surpreender a gente, porque os indivíduos que estão morando nessas colônias infernais são os mesmos indivíduos que saíram daqui. E se os indivíduos que ainda estão aqui, interessados em fazer o mal, eles estão em contínua ligação, troca de pensamento com esses indivíduos que estão lá. Então, essa conexão de pensamento, ele vai falar bastante nesse capítulo, que a gente não tem consciência da importância do nosso pensamento, que o pensamento no plano espiritual é usado assim como a eletricidade aqui. A gente sabe que a eletricidade vai desde mover um carro até acender uma lâmpada. O pensamento é vida. Tem um livro de Emmanuel, que foi ditado por Emmanuel, escrito por Chico, que chama Pensamento e Vida. Esse livro é impagável. Para quem não leu ainda, vale a pena. É um livro pequenininho, com capítulos curtinhos, para quem não tem tempo de ler muita coisa, mas com conteúdo tremendo. Eu posso depois passar para vocês o link do e-book que coloco no WhatsApp. Mas o interessante é que a gente vê que esse despertamento consciencial ele não vai acontecer do lado de fora para dentro. É o indivíduo falar, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais fazer o mal, eu não estou mais feliz fazendo o mal. E aí a ajuda não é alguém ficar apontando o dedo. Você errou, você fez o mal. Não é alguém julgando, é alguém amparando, mostrando compaixão. E quando a gente pensa dentro de casa, né? Ou com as pessoas com quem a gente convive, ou mesmo na atualidade, né? Com tantos livros, e a próxima aula a gente vai estar falando um pouco disso, né? Do tanto de exemplo que a gente já viu, tanto de encarnados, e agora, 60 anos depois desse livro ter sido escrito, né? O tanto de livro de autoajuda que existe, né? Se a gente for pensar numa Brené Brown, por exemplo, que fala, que faz aquele quote do Theodore Roosevelt na arena, né? Mostrando a vulnerabilidade, mostrando a importância da gente ter compaixão. Isso que a gente está vendo no dia a dia hoje, uma produção como do Ted Lasso fazendo tanto sucesso. Por quê? Porque está mostrando esse lado da importância da gente ser gente com o outro, da gente tratar o outro como gente, entender que o outro tem sentimento, tem um passado, tem dor, passa por problemas. Então, esse remédio é chamado amor. Quando a gente aplica esse remédio chamado amor com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, a água que está em ebulição esfria. Se a gente bate de frente, se a gente usa pau a pau, pedra a pedra, né? Então eu estou instruindo, você não pode falar assim comigo. Piorou. Mas se eu, em vez de falar, você não pode falar assim comigo, falando no mesmo tom, eu colocar amor na minha voz, colocar amor no meu gesto e conversar em outro nível, eu desarmo aquela pessoa que está me magoando. E é isso que eles estão mostrando aqui, a importância do exemplo. Jesus ficou marcado aí, mudou o calendário da gente, da civilização moderna, não foi por palavras. Gente, ele viveu 3 anos. Nesses 3 anos, não 3 anos, ele viveu 33. Mas que ele pregou foram 3 anos. E esse homem mudou o calendário com 3 anos de exemplo. E ele fez o quê? Mesmo nos momentos mais
terríveis, né, de incompreensão, de injustiça, de sofrimento, ele sempre mostrou compaixão, ele não julgou. A gente não vê Jesus julgando nenhuma vez. Mesmo no caso da mulher adúltera, ele fala, cadê os que estavam te julgando, te criticando? Então, se eles não estão te julgando, eu também não vou te julgar. Vai e não peques mais. Então, mostrando através do exemplo que quando a gente usa esse remédio chamado amor, que é a misericórdia de Deus, que é o tratamento que a gente recebe de Deus, né? A vida da gente fica mais fácil. É isso que Jesus quis dizer quando ele fala do fardo leve. É esse o fardo de Jesus. É quando a gente para de brigar. Quando a gente para de instruir e resolve educar. Educar como? Através dos nossos atos. Aí, essa frase, eu peguei, a severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Eu amei isso. E eu me questionei várias vezes como mãe. Será que eu estou instruindo ou será que eu estou servindo? Porque dentro do nosso lar, a gente sabe, Emmanuel já falou para a gente, o lar é aquele cadinho em que eu vou estar reencontrando aquelas almas a quem eu desrespeitei, eu matei, eu enganei, eu feri, eu fiz o diabo a quatro em outras vidas. E aí a gente vai ver, inclusive, aí nesse comecinho, próximo capítulo no outro, o caso de uma mãe que vai estar, que é chamada pelas filhas, que vai estar retornando ao plano espiritual, ao plano material, vindo com o marido, vindo com o inimigo do marido, vindo com outros inimigos do marido como filhos, para conseguir apaziguar. Agora eu fiquei pensando, né? Já imaginou? A gente fica aí dentro de casa, às vezes tem um filho que é problema, o marido que é problema, enfim, a sogra que é problema, a mãe que é problema. Ou muitas vezes a gente vem sem família. E a gente se esquece disso. A gente se esquece que muitas vezes esse compromisso foi assumido quando a gente estava lá em cima, no Ministério do Planejamento, por misericórdia divina. Nesse caso, a gente vê essa mãe, essa esposa, voltando, ela que já estava muito mais adiantada, é um espírito muito mais evoluído até dos que estão ali nessa palestra, no plano espiritual. E aí ela fala assim, mas como é que eu posso ser feliz se eu sei que os que eu amo estão sofrendo? Como é que eu posso ser feliz sabendo que aquela pessoa que me tratou bem, que cuidou de mim, está sofrendo? Isso é falta de caridade. Ele estendeu a mão, ele me fez o bem, ele me tratou bem. Então eu preciso dar isso, eu devo isso para ele. Então, a gente colocar em perspectiva os sofrimentos que a gente passa hoje, lembrando que esses sofrimentos, muitas vezes, sejam eles de ordem física, como doenças sérias, de ordem moral, como traumas que a gente pode ter passado, de ordem familiar, de ordem financeira, muitas vezes são essas lições que a gente precisa aprender. Quando a gente sabe, por exemplo, de doenças complicadas, como uma doença autoimune ou como um câncer, isso é uma prova. A gente vem com essa prova para melhorar. Agora, se a gente olhar para isso como eu estou aqui, é como se nesse momento eu tô zerando a minha conta do cartão de crédito. No meu caso, que tem uma doença autoimune complicada. Então, provavelmente, pelo que eu passo, eu devo ter cometido um suicídio numa encarnação anterior. Eu posso olhar para isso pensando, por que Deus? Eu posso olhar para isso pensando, puxa vida, essa é a minha forma de aprender a valorizar a vida.
aprender a valorizar a família, a minha família, a minha saúde, o meu tempo. Então, entender que o que eu estou escolhendo hoje vai definir a qualidade de vida do amanhã. Não só, talvez não nessa vida, mas em outras vidas, nas seguintes. Porque se hoje é reflexo do ontem, o amanhã está sendo plantado hoje, no agora, nessas minhas escolhas. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. E a gente sabe disso. Manda o menino para a escola, fala para o menino 50 vezes, o filho, né? Vai escovar o dente, já tomou banho, fez lição de casa. A gente fica lá o tempo inteiro, lembrando, lembrando, lembrando. Mas essa renovação, ela vem de dentro para fora, a gente não muda ninguém. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode dar o exemplo. A gente pode rezar. Tem muita gente que fala, não, agora não tem mais nada para fazer, então vou rezar. Não, a gente tem que rezar como a primeira coisa para fazer. Lembrando aí desse poder da mente que André Luiz está contando para nós. Lembrando que a hora que eu estou fazendo uma oração, eu estou me ligando a Deus. E eu estou abrindo um canal de comunicação, uma rede de Wi-Fi, em que eu consigo trocar mensagens com esses mentores evoluídos, mais evoluídos que eu, que vão estar vindo ao meu socorro. Uma coisa linda desse livro, a gente vê que a pessoa que está sendo ajudada, ela não tem a menor noção que ela está sendo ajudada. Nem ela, nem o marido. Será que ela merece? Eu não sei. Mas ela está recebendo ajuda. Nem religião ela não tem. Então, outra coisa é a gente pensar em mediunidade, né? Fazer essa reflexão que tem tanta gente que foge da mediunidade, que fala assim, não, eu não quero ter mediunidade. Como se a gente pudesse escolher. Todo mundo tem mediunidade. Para algumas pessoas, essa mediunidade já vem pronta, né? E ela precisa ser o quê? Lapidada. Através do quê? De uma prática, da prática no amor, no serviço a Jesus, não na prática paga, interesseira, né? Então, esse canal da prece precisa ser lembrado, precisa ser usado. Se a gente for pensar que essa reunião aconteceu de noite, a gente sabe que durante o nosso sono, a gente passa por um estado de semi-morte. Vocês já devem ter lembrado disso de outros livros, e para quem já fez o EJE também já estudou isso, né? Isso significa o quê? Que eu estou desligada do meu corpo, eu posso ir para qualquer lugar. Eu posso ir até para outro planeta, se eu puder. Depende, claro, da minha evolução, né? E aí, o que acontece? Eu posso fazer coisa boa ou eu posso fazer coisa ruim. Então, aí a importância da gente rezar antes de dormir, para que a gente saiba fazer boas escolhas, para que a gente se ligue ao nosso anjo da guarda, falar para ele, olha, não deixa eu fazer abobrinha, não. Não me deixa fazer mal escolhas. Eu me desligar, principalmente se eu passei por desgostos, por problemas durante o dia, mais uma razão de eu fazer essa quebra, porque senão eu vou ter pesadelo de noite. Qual que vai ser a qualidade do meu sono se antes de dormir eu ficar assistindo o filme que um mata o outro, rouba o outro, estupra o outro? Qual é a vibração que vai estar dentro do meu quarto? Qual é a sensação que eu vou levar comigo? Então, essas escolhas são importantes. A gente sabe hoje o tanto de livros de autoajuda, né? De todos os tipos, independentes de religião. Eu acho que a gente vê agora até interessante pensar nesses livros de autoajuda, inclusive indo para o mundo corporativo, né? Mas a gente ainda não entende esse poder do pensamento. Pela nossa pequenez, da mesma forma que eu não consigo fazer com que meu filho de 12 anos entenda cálculo 2.
Quando a gente pensa no peixinho vermelho, né, na sabedoria de Emmanuel falando para a gente, olha, André Luiz é o peixinho vermelho, ele está dando um recado para a gente, ele está avisando a gente, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, é assim que acontece. E aí a gente pode simplesmente se fazer de surdo, entrar por um ouvido e sair pelo outro, continua vivendo a vida do jeito que quiser. Eu encontro as minhas amigas, falo mal de todo mundo, assisto programas de baixa qualidade, só leio revista de fofoca, fico olhando a vida dos outros no social media, em vez de ficar usando meu tempo inteligentemente. Eu posso ajudar o próximo, mas eu não ajudo. Mas a mensagem do peixinho vermelho está vindo para a gente. Que sempre o pensamento vai vir antes de chegar a alguma coisa concreta. Por exemplo, se eu pensar na ponte mais complexa que existe no mundo, a mais longa, não sei qual é. Vamos pensar uma linda, a Golden Gate. Alguém pensou nessa ponte, alguém visualizou a ponte. Imaginou essa ponte, pegou um pedaço de papel, começou a fazer um draft da ponte, depois fez todos os cálculos. E é exatamente isso que acontece. Antes de algo se tornar realidade, ela existiu no pensamento de alguém. E o que André Luiz está falando para a gente é que esse pensamento já é uma força geradora, já é uma força criativa. A gente vê em Domínios da Mediunidade, André Luiz falando do poder da mente como gerador e receptor de energia. Então, ela não só altera o meu campo mental, mas ela também envolve todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, o meu desequilíbrio vai alterar o campo mental da minha casa também. Então, para a gente encerrar o estudo de hoje, pensar, né? A gente leu 1,5 página desse primeiro capítulo. Para a gente ir pensando, né, na continuidade da vida dessas testemunhas espirituais que a gente tem dentro da nossa casa, a gente se perguntar quem é que está sentado na mesa junto comigo, fazendo a refeição comigo? Quem é que está dentro do carro levando meu filho na escola junto comigo? Outra coisa para a gente refletir é no poder do amor, dessa transformação. É o remédio para a gente e para os outros. E a última coisa é reforma íntima, né? Que é a única forma que a gente tem de mudar esse ciclo vicioso que muitas vezes a gente está amarrado há milênios. Se pensar que todos nós aí somos esses trabalhadores da última hora, a gente estava lá, no pé da cruz, olhando para Jesus. Isso não é novidade para a gente. Então, aí a informação está vindo repetida, repetida, repetida. Agora depende da gente aprender essa informação, abstrair, né? Porque ela está vindo de fora para dentro, mas como André Luiz falou no livro aí, essa transmutação vem de dentro para fora. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, e a gente abre agora, então, para as perguntas e os comentários. Quem quer falar? Quase todo mundo está em mute, tem que sair do mute. Ninguém quer falar? Acho que a dona Odete está tentando falar, Ana. Você está no mudo, dona Odete. Dona Odete, a senhora está no mudo. Deu? Eu sou uma exímia procuradora aqui. Eu sou toda exímia. É que é a reunião de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas criações mentais, né? Como nós somos poderosos também para criar o que
é desagradável para nós, porque esses lugares são formados por nós, né? Nós aqui encarnados, e depois, quando nós passamos por lá, nós mostramos o que nós somos por dentro, porque as nossas criações mentais continuam, e uma somada à outra, milhares e milhares e milhões, nós desenhamos essa paisagem, né? Essa paisagem desagradável que nós mesmos vamos tê-las como consequência nossa, né? E a gente pensando que, desde que nós somos seres humanos, né? Viramos gente, viramos homem. Quantos séculos e séculos que nós apresentamos essas criações mentais, né? Por isso que elas têm muita força, muito poder, porque isso também, essas paisagens tristes assim, né, que impressionam quando a gente lê, né, uma zona sombria, umbralina, e com nomes infernais, e pensar que fomos nós que criamos, né? De tanta projeção que nós emitimos, nós criamos. E para consertar é só o poder do amor mesmo, né? Quando cada um sentir que precisa mudar, né? Nós somos poderosos, né? Para formar a parte negativa, como nós temos que sermos poderosos para transformar isso. É muito sério, né? Porque nós que formamos isso. Não foi Deus, não. Isso aí. Foi criação mental nossa, né? Nossa. E ele fala, né? Essa criação já começou há 40 mil anos atrás, né? Então, através da nossa irresponsabilidade, toda vez que a gente pensa mal, a gente está jogando aí mais areinha, né? Nós estamos alimentando isso, né? Com o nosso pensamento, a gente alimenta essas imagens. Nós criamos. Por isso que a gente tem que mudar o tipo de livro, filme. Ai, é muito triste. Uhum. É muito triste. Reforma íntima. Pois é, então, justamente é isso, a reforma íntima. Quando nós mudarmos essa paisagem mental, um dia ela vai se diluir também, né? Ela não vai existir quando cada ser humano fazer a sua reforma mental. Tudo isso se é criação nossa, se nós criamos coisas feias, um dia nós vamos criar coisa bonita, né? Cada um de nós. Obrigada. Fala, Deise. Ana, essa passagem que você falou, fez o slide da severidade, pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve, menina. Depois que eu li, tá bem no início do capítulo, né? Eu sei, cadê eu consegui evoluir aqui no capítulo, porque a passagem ficava na minha cabeça, assim, o tempo todo. Não, claro, com o papel de pai e mãe, como você usou como exemplo, mas essa culpa aí é eterna, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? É uma culpa conhecida. Mas eu me voltei isso a gente que ensina, né? Em centro espírita, a gente que ensina, seja lá onde for, que passa a mensagem, seja lá onde for, que instrui, vamos dizer assim, as pessoas, seja lá onde for. E aí eu comecei a refletir sobre isso, aonde o amor está faltando. E como instruir, claro, a gente tem uma técnica, né? Tem que usar um ritual, né? O estudo constante, tudo, quando a gente vai se preparar para falar para outra pessoa, mas onde é que a gente não está, eu me perguntei, onde é que eu não estou colocando amor? E se eu não estou, como fazer para colocá-lo? E o que me veio foi, eu acho,
foi exemplo. E aí, quando você falou agora, né, de Jesus, que foi caridoso, inclusive com a mulher adúltera e tudo mais, aí me veio imediatamente o entendimento de que a gente não tem nada escrito por ele. Então, ele instruiu vivendo, ele instruiu com exemplo, ele instruiu sendo o que ele pregava. Talvez seja o que nos resta, né? Assim, realmente é prestar muito bem atenção em tudo que cai na nossa mão para ser ensinado, para que sirva de instrução para alguém no futuro, mas que aquilo seja vivido antes de mais nada, principalmente nos bastidores. Porque às vezes a gente está numa sala dessa com 20, 30 alunos, falando, mas ninguém tem a menor ideia do que a gente está vivendo quando a gente fecha essa telinha do computador aqui, e se a gente realmente está vivendo aquilo. Então a gente escuta tanto. O primeiro aluno sou eu, a primeira aula é para mim, a primeira palestra é para mim. Mas será que está? Como é que está sendo recebido, né? Então isso me fez ficar bem introspectiva sobre esse respeito. Introspecção é bom, né? É o despertar, é o puxão de orelha, acorda. Sabe que você falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Esse trabalho no centro é uma luta que a gente vive sempre, né? Agora há pouco a gente estava numa reunião do board falando isso de voluntariado, tudo. Isso da gente olhar para a gente, né? Então, dando uma palestra, eu não estou instruindo os outros, eu estou servindo. Quando a gente faz essa colocação que você colocou, né? Então, o meu serviço, eu estou servindo na seara de Jesus, né? Jesus é o mestre. Eu não tenho que usar Jesus para ficar pedindo. Não é um petitório, né? Então, eu vou lá, toda hora que eu preciso de alguma coisa, tem algum problema, eu vou lá, diz com o 0800, Jesus me ajuda. Não. Jesus é mestre. Mestre é aquele que ensina. E o mestre, se a gente for pensar, né? Se a gente pudesse imaginar um mestre aqui encarnado, que a gente pudesse seguir, sei lá, um Dalai Lama, por exemplo, ou alguém que a gente admire bastante no aspecto de carreira. A gente ia querer servir, falar assim, mas como é que eu posso estar perto de você? O que eu posso fazer para te ajudar? Não é? Mas a gente olha para Jesus e a gente esquece. A gente vem, assiste as palestras, assiste as aulas e vai embora. A gente se esquece que nós estamos aqui. Não por acaso, né? As nossas estradas aí se cruzaram nessa vida, cada um num canto, porque é um reencontro, né? É porque muitas vezes a gente tem aí esse compromisso uns com os outros, mas principalmente o servir. Quando a gente está preparando uma aula, né? Em vez de pensar como obrigação aí que você falou, né? Porque às vezes está cansado, uma bagunça em casa, aí você tem que falar, não, para tudo, eu preciso de 3 horas para fazer essa aula. E o intuito, muitas vezes, é passar a informação, e não é isso que a gente quer. Né? Como você falou. Não é informar os outros. Tem que ter mais. Mais algum Servir. Mais algum É o comentário? servo. Para mim, Ana, ficou assim, assim, esse amor primeiro, né? Acho que a gente falou bastante. Ficou muito o nível vibratório, né? E eu já avancei um pouquinho mais no capítulo e esse mau emprego dessa energia. A energia é a mesma, né? Assim, se a gente olhasse, a energia é a mesma. Como ele fala, é um problema de direção só. Aí, assim, justamente assim, o problema é direção espiritual, né? Assim, onde você emprega ela. E aí me marcou muito que eu estou martelando com isso aqui, que depois eu quero conversar, assim, seria minha pergunta, assim, o Satã é inteligência perversa, né? Então ele fala no livro. Então, assim, Satã, né? Se a gente pensasse como símbolo, entidade, não existe, símbolo, né? Não, é um símbolo. Essa é a minha reflexão, assim, é a forma do emprego dessa mesma energia que a gente pode usar com amor para o bem, a gente pode usar para o mal, né? Então, assim, essa é a minha... Onde eu estou agora, assim.
Igual a Deise falou, assim, onde eu estou agarrada, assim, é nessa partezinha aí. É porque muitas vezes a gente chega aqui, né, e a gente já estourou o tempo, eu já vou encerrar. O tempo, né? O tempo da gente. Como é que eu estou usando esse tempo? Que é a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu fiquei pensando hoje, né, no deus lá da mitologia tal, grega lá, o Cronos, que comia os filhos dele. Se você for pensar em termos simbólicos, o que isso significa, né? Nós como os pais, qual é o bem mais precioso que a gente tem? O tesouro mais precioso para quem tem filho? Nenhum de nós vai piscar e vai falar, é o meu filho. A gente gasta 80%, 90% do salário com o filho. Aquele dinheiro que você não tem, você gasta com o filho. Então, você não cuida do seu dente torto, mas você bota o aparelho no filho. Você não tem tempo de ir no médico, mas você leva o filho no médico. Você foi para uma escola pública, né, como o Ricardo lá no meio do Osasco, mas você bota o filho na melhor escola que tem. A gente dá como pais, né, claro, pais com consciência despertada, você vai fazer o melhor que você puder. O que o Cronos fazia? Ele comia o filho. Então, por quê? Porque muitas vezes o mal, a simbologia aí é o mau uso do tempo, é eu destruindo o tesouro maior que eu tenho. Para a gente dormir pensando nisso, né? Qual é o tesouro maior que eu tenho hoje? Que não volta, é o tempo. E todo mundo tem a mesma dose, 24 horas por dia, 60 segundos por minuto, acabou. Nem um minuto a mais, nem um a menos. Agora, se botar na balança, cada um está usando o seu tempo de uma maneira muito diferente do outro. E aí só a gente vai saber como é, né? Bom, fala, mamãe, a gente tem que encerrar. Fala rapidinho e aí já faz a prece para encerrar, por favor. Rapidinho. Eu queria só contar para vocês que durante toda a reflexão que a Ana nos trouxe, eu pensei muito na virtude da paciência. Como é importante que a gente desenvolva a paciência com a gente mesmo, com as nossas limitações, a paciência com o nosso semelhante, em qualquer circunstância, e, indo além, pensar no significado da paciência divina. Vocês já pensaram na definição da paciência divina? Paciência divina é amor. E é exatamente por isso que Deus nos concede a eternidade, incontáveis oportunidades até que a gente saia dessa faixa de ignorância, de escuridão, para alcançar a perfeição. Né? Louvado seja Deus. Faz a prece final. Passo. Antes de qualquer coisa, eu quero exteriorizar a nossa alegria por termos na nossa vida, nesse mundo violento, conturbado, difícil, um momento como esse, em que nós conseguimos deixar de lado todas as nossas preocupações, todos os nossos compromissos de ordem material e cuidar um pouquinho, carinhosamente, da centelha divina que somos. Gratidão por esses doces momentos de espiritualidade. E pelo muito que recebemos, nós queremos oferecer aos benfeitores amigos aqui presentes o que temos de melhor dos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e principalmente do nosso magnetismo. Que eles recolham de nós o que for possível e transformem em bênçãos de paz, amor e luz, e que, de alguma forma, com a nossa singela doação fraterna, eles possam amenizar um pouco o sofrimento da face da Terra. E, pensando
na oportunidade de estudo, de trabalho, de crescimento espiritual que estamos tendo, e conscientes de nossas naturais deficiências, vamos, nesses minutos finais, rogar a Deus que abençoe o nosso esforço, a nossa caminhada em busca da verdade, que ilumine a nossa mente, que ilumine o nosso coração, que desperte a nossa consciência, para que não sejamos teóricos, mas que possamos vivenciar tudo aquilo que estamos estudando, que estamos aprendendo. Mas, principalmente, quero pedir que cada um de nós possa ser colocado numa redoma protetora, luminosa, e que essa energia atenda todas as nossas necessidades materiais, espirituais, morais, para que possamos prosseguir firmes na busca do conhecimento. E esse pedido não é feito só para nós aqui presentes. Pedimos com igual carinho por todos os nossos companheirinhos ausentes, que por qualquer razão, por qualquer motivo, não estão hoje conosco, não estão participando desse estudo. Que cada um possa ser amparado e encontre a sua oportunidade dessa convivência luminosa com os benfeitores amigos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.